E agora, no quadro Diálogo, vamos conversar sobre nutrição, em especial a nutrição de atletas jovens e adultos. Para falar com a gente sobre o assunto, estamos aqui com a professora de nutrição, Regiane Bandeira de Melo. Seja bem-vinda ao programa IFCE no Ar. Boa tarde, muito agradecida pela oportunidade. Eu estou lotada na KF, Coordenadoria de Atividades de Educação Física. Regiane, fala pra gente sobre o seu projeto de extensão que está iniciando agora, né? Muitas pessoas se interessaram, quais os objetivos do projeto, então vamos só descrever. Sim, criamos 2 projetos de extensão, um voltado para o público adolescente, estudantes, praticantes de atividade física, e o outro voltado para o público idoso e adulto, certo, sendo aberto para a comunidade. Aí como é que acontece esse projeto, assim, por exemplo, para adolescente? O que é que tipo de orientação, já sabe como é que funciona? Isso, são consultas personalizadas, porque de acordo com a demanda do estudante, por exemplo, com as noções de alimentação e nutrição que ele tem, a gente vai trabalhando para resgatar o conhecimento dele, para que ele adquira novas informações. Então, a gente faz uma avaliação nutricional, faz um trabalho de educação nutricional com ele e, por fim, fazemos orientações nutricionais. Tá, isso é importante, assim, falar é importante ter esse cuidado a partir dessa fase. O adolescente, não só o pai se preocupa com a criança, mas o próprio adolescente se preocupar com a sua nutrição, né, desde cedo, né? Sim, ele se conscientizar da importância da saúde, do que é a prevenção e promoção dessa saúde para que evite futuramente as doenças crônicas não transmissíveis que assolam a sociedade moderna, né? Obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão. Então, a educação nutricional ela deveria começar desde a primeira infância. O adolescente ele ainda está aberto ao crescimento intelectual dele, e hoje com a internet, com o Instagram, Facebook, YouTube, essas mídias sociais que impõem um padrão, né, que o adolescente muitas vezes quer seguir, de ganhar muita massa muscular, as meninas querem ficar magras, então eles acabam se perdendo nesse meio e adquirindo hábitos ruins e até mesmo transtornos alimentares. É importante, assim, que, né, justamente nessa fase da adolescência é que a pessoa começa a se ocupar bastante, né? Ou na academia, ou praticando esporte, aí tem as atividades da escola, né? Então, assim, nessa correria toda, dá tempo as pessoas, né, acabam optando por uma alimentação muito rápida, como um fast food, né? E aí se perde na qualidade, né? Sim, especialmente os jovens, porque a gente sabe que na adolescência tem um comportamento alimentar mais voltado para comprar os biscoitos, os chilitos da vida, né? Os biscoitos recheados, os bolos, os chocolates. E às vezes eles não têm consciência do impacto disso na saúde. Então, a gente conscientizá-lo, sensibilizá-lo do que são alimentos verdadeiros, que são aqueles que não são processados ou são minimamente processados, como, por exemplo, um arroz que você compra no supermercado, ele vem simplesmente embalado, não sofreu uma alteração química, é um alimento de verdade. Aí a gente tem os alimentos processados e os ultraprocessados, que são identificados quando você olha a lista de ingredientes do rótulo, porque o ingrediente que vem primeiro é o que vem em maior quantidade. E, por consequência, né, os demais vão vindo em menos quantidade, o que vem em menor quantidade é o último. Portanto, quando essa lista de ingredientes é muito grande e você encontra, por exemplo, sal e sódio, o sódio e o açúcar em quantidade grande, já é um sinal de alerta, é um alimento ultraprocessado. E é nessa idade, na adolescência, que eles têm a tendência de comer muito fast food. Então, a gente ensinando a ele na educação nutricional o que são esses alimentos, e ele tomando consciência, ele vai poder consumir, sim, ele vai mesmo se interessar pelo assunto de alimentação e nutrição,
mas ele vai entender que o consumo dele pode ocorrer, mas de uma forma menor, né? Aquele de vez em quando, não todos os dias. Até porque para praticar alguma atividade, né? A gente está falando de nutrição, né? Para o esporte, por exemplo, para atleta, né? De jovens, ele precisa estar alimentado, né? Nutrido, né? É aquela questão de ter alimento, eu gosto até de falar no popular, ter alimento que não alimenta, né? Não vai comer um pacote... barriga, pronto, né? não vai comer um pacote de biscoito e vai para academia, isso não funciona, né? Quando eles procuram a academia, geralmente são os rapazes, principalmente que querem ganhar massa muscular, eles começam a se interessar pela nutrição. Eles querem entender o que é o costumeiro pré-treino, o pós-treino, que na verdade isso é uma preocupação mais para o atleta, não para os desportistas. Certo. Mas de qualquer forma isso desperta o interesse dele pelo alimentar-se de forma mais saudável, né? E aí ele mesmo vai se interessando e vai vendo que comer aquele biscoito recheado não é a melhor opção para ele. E ele vai se interessando mais pelos alimentos de verdade. Mesmo que a motivação seja estética, mas ele acaba cuidando da saúde, não é isso? Né? Sim. É interessante também que para quem pratica qualquer atividade física é beber muito líquido, né? Que não necessariamente são refrigerantes nem isotônicos, não é isso? Com certeza. A quantidade de líquido necessária por dia, antigamente se fazia uma relação entre cada quilocaloria gasta para 1 grama ou 1 ml de água. Hoje já se vê de uma forma mais prática. Como? Se você está tendo, você olha a cor da sua urina, a quantidade. Se você tem uma urina clara e abundante, você está hidratado. É um sinal, né? Também tem uma orientação para que a gente coma devagar, né? Não coma de forma acelerada. Eu queria que você explicasse tecnicamente como é que isso funciona e por que é melhor comer devagar. Sim, com certeza. Um dos maiores problemas hoje é o hábito de comer muito rápido. Mesmo aquela pessoa que não está no fast food, está no chamado slow food, né, que é comer devagar, ela prepara um prato de comida do almoço dela, principalmente hoje os adultos que correm muito de um lado para o outro, os adolescentes que vão ter aula em pouco tempo, e aí eles às vezes nem comem de garfo, né? Comem logo de colher, que a remada é maior. E aí eles já colocam na boca aquela remada e já estão com a outra engatilhada, preparada, né? Para já colocar na boca, então não mastiga. Come, às vezes, em 5, 10 minutos. Não é tempo suficiente para sentir os sinais da saciedade, hormônios e substâncias que mostram para nós que já tá bom, não precisa colocar mais comida. Esse tempo para encontrar saciedade normalmente gira em torno de 20 minutos. É um tempo bom para almoçar, por exemplo, 20 minutos. Se você puder reservar um tempo maior, porque o almoço ele não deve ser só o reabastecimento da energia, dos nutrientes. Ele deve ser um momento, não só o almoço, todas as refeições. Um momento de prazer, um momento de encontro social, né? Para parar, né? De relaxamento. De relaxamento. Um momento de parar, de quebrar o dia, assim, se dedicar a você também. Né? Sim. Investir na sua saúde. Inclusive, quando você investe na sua alimentação, você não deve usar o termo eu gasto com a comida, eu gasto com as compras, eu invisto. Porque com certeza tem um retorno. Assim, alguns programas de televisão mostram o que é comida de verdade, né? E outros programas ensinam a usar diversos produtos industrializados nos pratos, não é isso? Como é que a gente identifica esses produtos que são ultraprocessados e por que é importante a gente fazer a nossa própria comida? Sim, é interessante para que a gente não entre no ciclo de fazer dieta restritiva e depois ganhar o peso de volta e viver nesse ciclo. Porque a dieta restritiva, o que ela leva? Ela leva ao corpo entender que está passando por uma restrição e ele responde de forma a cair o metabolismo do indivíduo e aumentar seu interesse pela comida. Então, normalmente as pessoas estão de dieta e o que elas fazem? Elas saem da dieta, porque elas não é culpa delas, é a natureza, é o instinto. Mais de 80% do nosso comportamento cerebral é instintivo, é animal. Então a pessoa
cai naquela sensação de culpa. Quebrei a dieta. Ah, agora que eu quebrei, que eu já jaquei, eu vou acabar de pisar logo o pé na jaca, vou fazer uma despedida, vou comer logo tudo que tem direito, porque amanhã eu vou voltar à dieta. Então, hoje está se fazendo um comportamento 880, né? Com relação à sua pergunta... Sobre fazer a comida em casa, porque é importante, né? Isso. Então, hoje, para você poder sair desse ciclo de restrição de dieta, você deve aprender a interpretar os sinais de fome e de saciedade do seu corpo, fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o seu corpo, entender que o padrão imposto pela sociedade, às vezes, não é o que geneticamente você tem programado para você. E para isso, seria interessante você aprender a cozinhar mais, a se interessar mais pelo preparo do alimento na sua casa, se possível, evitando alimentos muito industrializados e ultraprocessados. Veja bem, eu disse evitar, eu não disse proibir, porque no momento em que você diz não pode, você já está criando uma restrição. E acaba não ajudando. Né? Não ajudando. Então, isso vai ajudar muito com relação a não fazer dietas restritivas, aprender a cozinhar e comer comida de verdade. Agora há pouco você falou sobre investimento, sobre gasto, né, de comida. Tem muita gente que tem a impressão de que comer bem é muito caro, mas assim, eu confesso que eu já tive experiência de não ser tão caro. Você vai no supermercado, tipo, fruta não é caro, verdura não é caro, né? Mas não tem gente que pensa que tem que comprar aqueles produtos difíceis, né, para fazer as coisas, mas tem uma dieta barata também, não tem? Tem. Os alimentos de verdade, eles são os alimentos que você compra na feira ou no supermercado, que não são tão processados. São pouco processados, não é? No máximo minimamente processados. Uhum. Então são frutas, verduras, carnes, ovos, leite, os cereais, o pão, o macarrão, as massas. Não tem muito mistério. O ideal seria a gente consumir entre 5 a 9 porções de frutas e vegetais diariamente, o que pouca gente aqui no Nordeste faz. É verdade. O que já ajuda a dar uma base de alimentação melhor, mais saudável. E procurar não exagerar nas porções, porque quando você para de se proibir, para de se restringir, você vai entendendo que não precisa comer tanto. Você vai comer quantidades suficientes para te satisfazer, e quando você sentir fome de novo, você come de novo. Com o tempo, você percebe que se tiver de perder peso, vai perder peso. Porém, vai perder peso de uma forma a longo prazo e de forma sustentável, para sair do efeito sanfona. Regiane, sim, última pergunta. É verdade que, assim, para a gente entender bem um bom prato, quanto mais colorido ele estiver, melhor? Sim, a variedade, a quantidade de alimentos e a variedade é uma base para uma boa alimentação. Se possível, está sempre variando as opções das refeições. Bom, infelizmente o tempo está acabando, né? O assunto nutrição sempre é importante, né? Tem várias vertentes. A gente conversou aqui com a professora Regiane Bandeira de Mello, sobre nutrição de crianças, adolescentes, para atletas, enfim. Tinha muito mais assunto aqui, né? Que ela vai ter que voltar aqui, né? Nós vamos chamá-la outras vezes aqui no programa. Mas, gente, o programa está chegando ao fim. Acompanhe o Instituto Federal no site ifce.edu.br e nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e Twitter. A gente agradece a sua presença, viu, Regiane? Agradeço muito. E voltará aqui, com certeza, ao programa do IFCE, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. A gente volta com o programa IFCE no ar na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá.